Nós estamos bem desfalcados agora de manhã, né? Parece que todo mundo viajou, né? Nós estamos precisando de dinheiro, né, irmãos? Porque não, só ia estar o pastor aqui, né? Mas vamos lá, queridos. Nós não podemos, de forma nenhuma, sonegar a palavra de Deus, porque ela é importante. E este ano nós estamos compartilhando sobre o tema da unção, e não vai ser diferente aqui nessa manhã. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João. O capítulo é o 7, dos versos 37 a 39. Acharam? Na tela aí também, né? Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de seu ventre. Amém? E isto ele disse, do quê? Ele disse porque ainda o Espírito Santo não havia descido sobre eles. Até então o Espírito Santo não lhes tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Pode sentar-nos. Muito bem. Nessa manhã nós vamos compartilhar aqui, irmãos, sobre o tema a unção da oportunidade. Esta mensagem vai ficar também no YouTube e nós vamos ter condição de, vamos dizer assim, degustar mais um pouco, ouvir e deixar o Espírito Santo trabalhar conosco, porque é muito importante avaliarmos se nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Jesus declarou aqui que Ele é o Senhor da oportunidade. Basta apenas ir até Ele. Como o Senhor que nos dá respostas, a única coisa que precisamos é buscar. E as Escrituras diz acerca de Deus: buscar-me-eis, diz Ele, e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. E a maior de todas as oportunidades que o Senhor nosso Deus dá é a oportunidade de nos relacionarmos com Ele, sermos os seus filhos, vir a ser discípulos, e sendo discípulos do Senhor, discípulos da família. Em 1 João capítulo 1, versículo 12. A palavra nos garante, olha, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós precisamos crer, aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando, porque nós estamos ainda no tempo chamado tempo da graça, o tempo oportuno para recebermos o Senhor como Salvador. Mas eu quero aqui, para que possamos avaliar e entender um pouco sobre a oportunidade, compartilhar com vocês, infelizmente, de um personagem bíblico que se aproximou de Jesus, esteve com Jesus, mas não aproveitou a oportunidade. É esse mesmo aí que vocês aí podem estar pensando. Judas Iscariotes. É impressionante como Judas não aproveitou a oportunidade. Em João capítulo 7, nós acabamos de ler que Jesus falou que quem tem sede pode ir a ele e beber. Parecia que Judas era alguém sedento, porque ele estava lá no meio da multidão até ser escolhido como um dos discípulos. Mas a história dele se finda numa
situação trágica. Em Mateus capítulo 27, versículo 25. Olha o que diz as Escrituras. Falando acerca... Perdão, irmãos, eu estou no lugar equivocado aqui. Não é Mateus 27, 25, não. Se não me engano, só um instante. Não é Mateus. Aqui é quando Mateus está falando de quando o povo falou acerca da rejeição a Jesus, caia sobre nós o sangue deste justo. Não é aqui. Só um instante. Agora. É o verso 5, não 25. Desculpa aí que eu errei uma letra aqui, um número, né? O texto diz aqui, ó: e ele, atirando para o templo as moedas de prata, olha o que ele fez. Retirou-se e foi se enforcar. Que moedas foram essas? As 30 moedas que ele recebeu de propina, de corrupção, pela traição que ele cometeu com Jesus. Era certo que alguém ia trair, mas precisava ser Judas? Não. Tanto é que um tempo atrás aqui, eu falando sobre outro personagem, discípulo, eu falei acerca de Pedro. O diabo queria Pedro. O diabo queria usar Pedro. Mas o próprio Jesus falou assim, ó, eu orei por você. Então, a oração de Jesus interferiu na decisão do Pai. E então, Pedro foi poupado. Mas veja você, olha a oportunidade que Judas lançou fora. Ele teve a maior de todas elas. Imagina você ser contado na Bíblia, como diz as Escrituras no livro do Apocalipse, com os 24 anciãos. Esses 24 anciãos representam os 12 filhos de Israel e os 12 discípulos de Jesus. Mas o nosso Judas, o traidor, não aproveitou a oportunidade, infelizmente. Veja você, eu quero aqui destacar algumas coisas que Judas teve oportunidade e jogou fora, para nós pensarmos e olhar se nós também não estamos perdendo a oportunidade. Judas teve a maior delas, ser discípulo amado, fazer parte da família de Jesus e se tornar um grande homem de Deus. Mas olha só, ele escutou Jesus ministrando, o verbo vivo falando, a palavra com letra maiúscula. Ouviu pregar e ensinar, não foi uma vez só não, durante 3 anos. Na multidão e no particular. Mas nunca deu ouvidos a nada da mensagem que foi pregada. Imagina isso. Outra, ele teve a porta. Lembra das escrituras que diz? Né? Estreita é a porta, né, que leva à salvação. Ele esteve à porta, mas recusou passar por ela. Ele não quis. Ele andou com o caminho. João 14,6 de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas decidiu seguir por um atalho. Ou seja, ele nunca trafegou no caminho. Ele decidiu ir por um atalho. Ele conviveu com a verdade. João 14,6, eu sou o caminho, ele conviveu com a verdade, mas preferiu viver na mentira. Tanto é que ele era um enganador, tirava da tesouraria, roubava da bolsa.
Ele esteve com o mestre dos mestres. Ele esteve com o mestre dos mestres, mas não quis aprender nada. Que privilégio! Ele foi um dos discípulos mais capacitados, porque alguém naquela época, gente, para lidar com matemática, contabilidade, tinha que ser diferenciado, não era para todos. Ele era diferenciado, capacitado, mas não foi inteligente para se tornar um apóstolo. Ele tinha inteligência para o pecado, mas não para a santidade. Sabe, irmãos, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Deus tem nos dado a chance de estarmos com Ele, convivendo com Ele, andando no caminho com Ele, ouvindo constantemente. Pode até ser que você tenha até mais anos de oportunidade de ouvir as Escrituras, mas não basta apenas estar, é preciso ser discípulo, ser convertido, ser um arrependido, tomar uma atitude transformadora, ou seja, verdadeiramente viver aproveitando a oportunidade que Deus tem nos dado. E nesta de viver aproveitando a oportunidade, queridos, nós temos que entender que a palavra-chave é permanecer. Repita comigo: permanecer. Ou seja, resiliência. Quantos desistem quando as coisas apertam? Você já viu? Desistem, por exemplo, de fazer um curso, uma sala de aula, enfrentar uma faculdade, desistem de uma carreira. Eu já tentei algumas vezes, mas não deu certo não. Um dia desse eu estava ouvindo o testemunho de um dos maiores ou dos grandes futebolistas brasileiros, campeão do mundo. Quem já ouviu falar aí do Cafu, jogador de futebol, considerado um dos melhores laterais direitos de todos os tempos no futebol? E ele foi contar o testemunho dele de como ele se tornou jogador de futebol. Você sabia que o Cafu foi rejeitado em 9 peneiras? Ele foi rejeitado pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelos grandes times, Vasco da Gama, todos aqueles do Rio de Janeiro, dos times de Minas Gerais, de São Paulo, os grandes. Ele foi rejeitado por todos. Só foi aceito em um time do interior de São Paulo. Mas ele é o único jogador do mundo que esteve em 3 finais de Copa do Mundo consecutivas. Então, resiliência, nunca desistir. Todos falavam: você não é bom o suficiente para ser jogador, você nunca vai ser um jogador de futebol, você é muito ruim, falavam para ele. E ele até brinca assim, e eu acho que até eu estava acreditando que eu era, até o dia que alguém acreditou em mim. E olha, irmãos, se tem alguém que acredita e que investe em nós, é o Pai Celestial. Deus acredita em você, Ele acredita em mim. Mas olha, permanecer, e eu quero trazer aqui o prefixo da palavra per, é o per, o prefixo da palavra permanecer, per, repita comigo, per. Você sabia que na composição das palavras, cada um dos sufixos ou prefixos tem uma conotação para dar àquela palavra maior força ou maior inteligibilidade? No caso do prefixo per, ele é da antiguidade e é utilizado na raiz das palavras, tanto do grego quanto do latim, para dar força, trazer alguma coisa de completude. Por exemplo, lá na raiz da química, eu não sou muito bom de química não, né? Mas você já viu falar em permanganato de potássio? Quem é bom de química aí, levanta a mão. Ninguém, né? Pois é, eu também não. Mas quem estudou um pouco mais aí de ciências humanas, sabe um pouco, né? Então tá lá, permanganato, quiser que o manganato de potássio no máximo de suas potencialidades.
percloreto de sódio. Ouviu falar? Percloreto. Ó, é a mesma coisa. Agora veja as palavras com significado para nós, ó. Permanecer, permitir, ou dar, quer dizer, dar abertura ao máximo, não colocar nenhuma objeção. Perfazer, fazer de novo. Percorrer, ou seja, correr todo o circuito. Olha que palavra importante agora, ó. Perdoar. Ó, perdoar. Qual é a palavra de perdoar? Doar tudo. Doar inteiro. Não tem condição de alguém, por exemplo, ser relacionado com Deus sem viver o perdoar. E o perdoar vem dele para conosco. Ele doou a sua vida a nosso favor, lá na cruz. E nos perdoou. Agora, o que nós temos que fazer? Perdoar também. Não temos que guardar mágoa de ninguém. Nós não temos nem mesmo de nós mesmos nos dando alguma objeção, nos prejudicando de caminhar com Deus. Nós podemos caminhar com Deus. Nós temos que entender que o perdão, que é a doação de Deus plena, resolveu todos os nossos problemas. Mesmo Judas andando com o Senhor, ele nunca entendeu isso. Quando Cristo tratou a Pedro do seu erro também de negar o Senhor, foi uma traição também. Deus tratou a Pedro exatamente no perdão. O Senhor Jesus tratou a Pedro no perdão. Pedro negou a Jesus quantas vezes? 3 vezes. Jesus perguntou a ele se ele o amava 3 vezes. Na recuperação de Pedro, Pedro chegou ao final, no entendimento de sua doação plena ao Senhor. Ele, tu sabes, Senhor. Ele entendeu, quem sabe tudo é Ele. Tu sabes que eu te amo. Não preciso de eu responder essas coisas para Deus, eu preciso corresponder. A escolha de Judas, irmãos, foi interessante, né? Aí a gente olha e fala assim, mas como pode ter acontecido isso? Jesus fez tudo certo. Vamos para Lucas capítulo 6, você acompanha aí comigo em Lucas capítulo 6. Olha, eu não vou ler o capítulo todo não, mas fala da escolha dos discípulos. Olha o que aconteceu. Jesus foi para o monte orar. Ele orou, ele passou a noite toda em oração. Brincadeira não, você lê Lucas 6, você vai ver lá, Jesus orou a noite inteira, de luta. Ao amanhecer, ele então chamou os discípulos e escolheu 12 deles. Desceu com eles da montanha, do monte, parou num lugar plano, ali estavam os restantes dos discípulos e uma grande multidão de gente. Olha isso, hein? E o nome de todos os discípulos foi anunciado por ele. Simão, a quem chamou Pedro, André, irmão de Simão, Tiago, João, que foi o apóstolo do amor, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, o outro Simão, que era conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. E a Bíblia deixa bem claro em Lucas 6, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Que marca! Aquele que veio a ser o traidor, aquele que se tornou o traidor. O nome de Judas foi citado por Jesus, queridos. Olha que oportunidade, você ter o nome, ser enumerado, escolhido por Deus.
O nome dele estava na boca de Deus. Diante de uma multidão enorme de pessoas, Jesus proferiu o nome dele. Em outras palavras, Deus o escolheu. O nome dele estava na boca de Deus, mas o nome de Deus não estava no coração dele. Ele estava ali por outros motivos. Outras motivações trabalhavam com Judas. E uma vez eu li um livro falando acerca das motivações de Judas, e isso é lido na ótica de um muçulmano árabe. Olha que interessante isso. E ele disse o seguinte: o que motivava a Judas não era o ser de Cristo, do ungido de Deus, mas o que motivava Judas era a possibilidade do poder político que Jesus representava. Jesus era sangue azul, descendente direto do trono de Davi, filho de Davi por mãe e filho de Davi por pai. Não estou falando de José não, filho de Davi por Deus, né? Porque o Espírito Santo era o seu pai. Então veja, a motivação de Judas era política, terrena, diferente do próprio Senhor. E por isso mesmo ele não pôde viver e multiplicar a oportunidade que lhe foi dada. Quando foi confrontado com a realidade, ele preferiu tirar a própria vida, porque na verdade Judas nunca teve vida. Ele apenas viveu, mas não tinha a vida. A vida é o Senhor. Irmãos, é isso que nós temos que avaliar em nós, como estamos. Nós estamos passando os dias sem olhar as oportunidades, sem nos apresentar diante de Deus e aproveitar tudo. Nós temos que viver e multiplicar a oportunidade que Deus está nos dando. Eu considero que o pior ainda que Judas fez foi que ele conheceu de perto e foi pastoreado pelo sumo pastor, como diz o Salmo 23. Mas ele nunca quis ser uma ovelha. Ele nunca quis obedecer. Ele nunca quis vivenciar a obediência. Sabe qual é o problema, queridos? É que nós temos uma grave objeção para sermos obedientes a Deus. Se chama o nosso caráter. Nós precisamos ter o nosso caráter transformado pela presença do Espírito Santo. Aquilo que nos forjou, nos formatou como ser humano, desde o início da nossa formação inicial na família, traz uma carga enorme de pecados e de maldições, e isso forja o caráter do ser humano, passa a multiplicar reiteradamente o que os seus pais passam, e se não forem os pais, aqueles que tomam o seu lugar ou que convivem com eles. Se é mentiroso, se são mentirosos, você vai ser mentiroso. Se são enganadores, você vai ser enganador. A herança do pecado é transmitida. São irascíveis, ou seja, violentos, filhos serão violentos. Mas quando nós temos o caráter transformado pela presença do Espírito Santo, as coisas são diferentes. Olha o que a palavra de Deus fala acerca disso. Nós temos o quê? Nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, agora tudo se fez novo. Você é nova criatura, diga glória a Deus. 2 Coríntios fala acerca disso, né? Nova criatura é. Falando de caráter transformado, eu encontrei, irmãos, olha, essa mensagem preparada foi assim um vinho novo de Deus para a minha vida, e eu estou transmitindo para vocês o que eu recebi. Eu estava, nessa semana, vendo
muitas leituras e muita coisa diferente, e aí eu encontrei essa fala do grande pregador chamado Billy Graham. Olha que coisa tremenda, ele falando sobre o caráter transformado, e cita exatamente Judas, presta atenção. Caráter, diz Billy Graham, caráter é quando você senta na mesa com o Judas e consegue o servir com amor, sabendo que ele vai te trair. Pois não importa quem é o Judas, o que importa é quem você é. Billy Graham. Aqui ele está falando, irmãos, do que Jesus promove na nossa vida. Jesus se assentou à mesa com Judas, pegou o pão molhado no vinho. Sabe, eu já expliquei para vocês aqui o que representa isso para o judeu. Quando tem alguém especial numa festa ou no momento da celebração da ceia, que é a Páscoa judaica, o anfitrião molha o pão no vinho e entrega para a pessoa que é considerada a pessoa mais importante sentado à mesa. Naquela hora a oportunidade foi dada a Judas. Jesus diz para ele assim: eu te amo, é a sua chance. Mas sabe o que aconteceu? Ao invés de Judas aproveitar a oportunidade para Deus, ele deu oportunidade ao diabo. E a Bíblia fala que nesse mesmo momento, o próprio Satanás possuiu a Judas. E você lendo as Escrituras, você vê lá que Jesus fala, a partir daquele momento que Judas pegou o bocado de pão molhado, porque qual deveria ser a atitude de Judas arrependido? Não mereço o pão molhado, me perdoa, Senhor, eu sou o traidor. Mas quando ele pega o pão, ele disse: eu sou o maligno. E aí Satanás entrou nele. E aí Jesus já não fala mais com Judas, Jesus fala com o diabo. A ordem para consumar a morte na cruz foi dada pelo próprio Deus. O que você tem que fazer, faça-o logo, depressa. Não foi para Judas. Aí todos achavam que Judas estava saindo porque Jesus mandou uma coisa, mas foi o diabo que se levantou da mesa e saiu, porque ali não era o lugar dele. O lugar na mesa com Cristo não pertence ao traidor, não pertence ao maligno. Por isso que muitos não permanecem na igreja, muitos não permanecem firmes no Senhor, porque não é lugar para o diabo. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ao contrário, queridos, nós temos que aproveitar a oportunidade e permanecer no Senhor. Judas escolheu não viver a unção, ele escolheu fazer o que lhe aprouve. Achou que 30 moedas iria satisfazê-lo, ia dar para ele pelo menos tirar o prejuízo do tempo que ele passou com Jesus, por não ter sido no reino terreno de Jesus, como ele achava, um ministro da fazenda, aquele que cuidava das finanças. Ele, pelo menos, vou sair com 30 moedas. Mas depois descobriu que a sua escolha era escolha de morte. Olha só, Judas esteve, para finalizar, com o dono de tudo, o Senhor do céu, mas ele preferiu o inferno e foi e se enforcou. Já era conhecido do entendimento judaico que tirar a vida era rebelião plena contra Deus, e Judas mesmo assim o fez. Sabe qual a pergunta de Deus para você nessa manhã? Qual a sua escolha? Tem um cântico antigo, eu não sei se é de algum desses hinários famosos aí, ou a harpa, ou cantor, mas diz o seguinte: meu amigo,
Hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual você vai aceitar? É do cantor? A pastora Joana Dark falando que é do cantor. Eu não sei. Mas Deus está dizendo: hoje tens a escolha. O que nós estamos escolhendo de verdade, irmãos? O que nós estamos optando? Por exemplo, hoje, nesse final de semana, muitos têm optado pela carnalidade, pela festa da carne, relacionar-se com o diabo, abrir mão de toda e qualquer relação com Deus. Mas apesar de todos os convites, nós estamos decididos, nós somos do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé nessa hora. E como nós fazemos em todos os nossos cultos, nós vamos orar juntos. Oportunidade franqueada para que venhamos a melhorar a nossa escolha. Hoje temos escolha, e a nossa escolha é o Senhor. Enquanto nós vamos louvar aqui ao Senhor, eu quero abrir a oportunidade a quem quiser oração, melhorar a sua caminhada, em momentos chaves fazer a boa escolha. Então, você pode vir aqui à frente, nós vamos estar juntos. Não é fácil mesmo não, irmãos, tanto é que é renúncia, não é? Mas nós precisamos permanecer renunciando. Amém.